Junto com vocês aqui, compartilhando a palavra do Senhor nesta quarta-feira, para crescermos juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que você escolheu estar na casa de Deus, na presença do Senhor, para cultuar o Senhor e cantar louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que rasgou a eternidade e entrou na história da existência humana, na plenitude dos tempos, para trazer salvação, libertação, vida, luz e graça à nossa vida. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós iremos meditar na palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, versículo 13. Iremos falar hoje sobre a grande confissão de fé. Mateus capítulo 16, 13 até o versículo 20. Mesmo assentado como os irmãos estão, nós estaremos lendo essa passagem para a nossa edificação. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que você possa acompanhar a leitura com fé e esperança. Nosso desejo é que Deus abençoe muito a sua vida e possa falar ao seu coração. Diz assim o texto sagrado. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor? Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai bendito, estamos aqui diante do Senhor para ouvirmos a Tua voz. Queremos entender a Tua palavra, Senhor. Queremos aplicá-la à nossa vida. Queremos extrair dela lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. Que nenhum de nós, ó Deus, saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, cheios do conhecimento de Cristo, cheios de amor pela igreja de Cristo, que foi comprada pelo sangue de Cristo, aquele que edificou a sua igreja e a redimiu com o seu próprio sangue. Ó Senhor, que o Senhor esteja tocando profundamente em nossos corações, pelo Espírito Santo, ó Deus, que inspirou esse texto sagrado, e que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, e que o Senhor esteja, ó Deus, sempre despertando a nossa vida para melhor Te servir, e andar nos Teus caminhos, e viver para a Tua glória, e construir vidas com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. As pessoas hoje têm todo tipo, de opinião sobre a pessoa de Jesus. Muitos dizem que ele foi um grande professor de moralidade, um grande mestre da moral, um grande pregador do amor, como Confúcio, como Buda. Outros dispensam que ele foi um grande filósofo, um grande pensador, como Sócrates. Para Mikhail Gorbachev, Jesus foi o primeiro socialista. Para Adolf Hitler, que era um ariano, achava que os alemães tinham uma raça mais pura, matou 6 milhões de judeus. Para ele, Jesus era alguém que luta pelo mundo. Para o filósofo Renan, Jesus foi o maior expoente religioso de todos os tempos. De igual forma, meus irmãos, Jesus queria saber a opinião pública sobre a sua pessoa. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem João Batista, outros Elias, outros
Jeremias ou algum dos profetas. Mas todos eles falharam em identificar corretamente quem era Jesus. No entanto, após ouvir os falsos relatos sobre a sua pessoa, Jesus se dirigiu aos discípulos, mais uma vez, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, entretanto, respondeu em nome de todos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer isso comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até as crianças podem repetir isso, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer mais forte? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então elogiou a Pedro dizendo o seguinte: bem-aventurados és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi uma revelação humana, não foi carne e sangue que tu revelado, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, e a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Vamos ver isso comigo? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E aqui nós temos então uma grande confissão de fé, uma correta confissão de fé a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão de fé, ela desmantela as falsas concepções sobre Jesus. Os versos 13 e 14 diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e Cesareia de Filipe estava a 40 quilômetros ali da Galileia, a 190 quilômetros de Jerusalém, uma região pagã de muitos deuses, de cultos idólatras. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Embora Jesus soubesse as opiniões do povo a seu respeito, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E várias opiniões circulavam a respeito de Jesus naquela época. E eles responderam: João Batista. Alguns concordaram com Herodes Antipas, dizendo que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado. Mas o próprio João Batista havia dito: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou amigo do noivo, e convém que ele cresça e que eu diminua. Eu sou aquele que é o precursor, que está preparando o caminho para o Messias. Outros diziam que ele era Elias, porque Malaquias 4:5 registrava que Elias voltaria à terra para anunciar a chegada do reino de Deus. E eles então pegavam essa profecia de Malaquias 4:5, pensando o seguinte: Jesus é esse Elias. No entanto, essa promessa se cumpriu na pessoa de João Batista, segundo Jesus, porque João Batista veio no espírito de Elias. Não quer dizer que ele era uma reencarnação de Elias, como dizem os espíritas, mas que ele veio no ministério semelhante a de Elias. Vestia-se como Elias, vivia no deserto como Elias. Outros ainda insistiam que ele era Jeremias ou algum dos profetas. Todavia, Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é o profeta dos profetas. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o eterno Filho de Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Por isso, meus irmãos, essa confissão de Pedro desmantela as concepções erradas a respeito
de Jesus. Mas a segunda coisa que nós podemos ver, que a correta confissão de fé sobre Jesus é uma revelação divina. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, e vocês, quem dizem que eu sou? Vejam bem que Jesus havia andado com seus discípulos 3 anos. E Jesus fez muitos milagres. Jesus fez o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar, ressuscitou até mortos, e até Lázaro, depois de 4 dias, já cheirava mal, Jesus o trouxe à vida, dizendo, Lázaro, vem para fora. Jesus limpou a pele dos leprosos, Jesus expulsou demônios, e vós quem dizeis que eu sou? Quem era Jesus para os seus discípulos? Apenas um homem bom? Um louco cheio de ilusões? Um enganador muito inteligente? Um sonhador? Ou era Deus encarnado, o Filho de Deus? Pedro respondeu em nome de todos do colégio apostólico, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem a compreensão, meus irmãos, correta de quem é Jesus, não pode haver um entendimento apropriado do que ele fez. As pessoas o chamavam de um profeta, mas os discípulos reconheciam que ele era o Messias, o ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido. E no Antigo Testamento, 3 ofícios, as pessoas eram ungidas. Por exemplo, o rei era ungido, o profeta era ungido, o sacerdote era ungido. Jesus tinha um tríplice ofício. Jesus era profeta, sacerdote e rei. Jesus era profeta porque a palavra encarnada veio trazer a revelação de Deus, a revelação visível do Deus invisível. Jesus era sacerdote porque ele veio interceder por nós e morrer a pior morte e entrar no Santo dos Santos, não com o sangue de cordeiro, mas com o seu próprio sangue, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus era rei porque ele reina, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Em outras palavras, tu és o Salvador prometido, tu és o grande profeta, o maior do que Moisés, tu és o Messias, há muito esperado, o Filho do Deus vivo, em oposição aos deuses falsos, aos deuses ali daquela região da Cesareia de Filipe. Aquela Cesareia foi construída por Filipe em homenagem a César Augusto, e ele colocou o seu nome de Filipe para diferenciar da Cesareia lá perto do mar Mediterrâneo. E então ele colocou esse nome, Cesareia de Filipe, e essa região era uma região idólatra. E Pedro, então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus vivo. Os ídolos têm boca e não fala, têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, e som nenhum lhes sai da garganta, e tornem-se semelhantes a eles os que os fazem quanto neles confiam. Jesus é o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus vivo, meus irmãos, é a única fonte de vida para todo aquele que crê. A Bíblia diz que ele é um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É por isso que ele pode prometer vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele pode dar a vida eterna porque ele é Filho do Deus vivo, ele é o Pai da eternidade, aquele que não tem princípio nem fim. Ele é gerado eternamente do Pai. Toda a felicidade, meus irmãos, está presente no conhecimento correto de Cristo. Jesus, então, olha para Pedro e diz, bem-aventurado és, Simão Bajonas. Bajonas quer dizer filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vejam bem, meus irmãos, que essa resposta não saiu da cabeça de Pedro, mas emanou
do coração de Deus, da revelação divina. Não foi carne e sangue quem tu revelaram. E carne e sangue aqui se refere aos homens. Não foi uma revelação humana, não foi uma percepção humana, mas foi uma revelação divina. A confissão de Pedro não era fruto de uma simples reflexão com base em observações pessoais, mas foi fruto da revelação divina. Jesus já havia dito isso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pedro recebeu então a revelação divina. Uma revelação dada pelo Espírito Santo. Em outras palavras, ninguém pode identificar Jesus como Filho de Deus a não ser pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos revelar a verdade sobre Jesus. Só Ele pode nos revelar a pessoa de Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, aquele que se converteu a Cristo no caminho de Damasco, ele diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo outrora era um perseguidor do Evangelho, mas no caminho de Damasco ele se quedou aos pés de Jesus, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele dizia, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele conheceu a Cristo, e ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode recebê-lo como seu dono, como seu Senhor, como seu Salvador, senão pelo Espírito Santo. Conhecer Jesus corretamente, meus irmãos, é um dom de Deus. É um dom de Deus. É a ação do Espírito Santo. É nascer de novo. É saber quem Ele é corretamente. É receber uma revelação divina. Foi isso que Pedro recebeu. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a correta confissão de Jesus, de fé em Cristo, é o fundamento da verdadeira igreja. Vamos ver isso? A correta confissão de fé em Jesus é o fundamento da verdadeira igreja. Vamos dizer mais forte? A correta confissão de fé em Cristo é o fundamento da verdadeira igreja. Vamos ler o verso 18? Vai aparecer na tela aí. Vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que para a Igreja Católica Romana, Pedro é a pedra na qual a igreja está edificada, tornando assim o primeiro Papa, estabelecendo então a sucessão papal. Essa interpretação romana dessa passagem. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Estão dizendo então que Pedro é a pedra e que a igreja está edificada sobre Pedro. Mas a igreja não pode estar edificada sobre um homem que negou Jesus 3 vezes. Um homem falho. A igreja não está edificada sobre Pedro, mas está edificada sobre o que? A pedra. A pedra aqui é o próprio Jesus. Vejam bem, o texto fala assim, tu és Pedro. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Olha o pronome aí. Jesus, então, se fosse Pedro, ele deveria ter dito assim, olha, tu és Pedro, mas sobre essa pedra, edificarei minha igreja. Ele diz sobre esta pedra. E ele não diz também aquela pedra, uma outra pedra. Ele diz sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Jesus, então, para não confundir o povo, ele poderia falar assim, olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. É isso que Jesus diz?
Não. Jesus falou assim, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Além do mais, meus irmãos, para a gente tirar qualquer dúvida, a gente tem que ler as Escrituras para ver o que a Bíblia diz sobre esta pedra. O próprio Pedro deixou isso claro em sua pregação, que a pedra é Cristo. O próprio Pedro. Se a pedra fosse Pedro, se a pedra que edifica a igreja fosse Pedro, o próprio Pedro falou, eu sou esta pedra. Mas não, quando Pedro pregou e falou assim, Jesus é a pedra. Vamos ler lá Atos capítulo 4? Então aqui nós tiramos toda a dúvida. Vamos ler o que está escrito? Veja o que diz, Atos 4:11, Pedro pregando no Sinédrio, pregando para as autoridades religiosas do seu tempo. E veja o que diz o verso 11, vamos ler? Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus é esta pedra. E o próprio Pedro falou que Jesus é esta pedra. A pedra fundamental da igreja. Não é Pedro, nem o Papa, que se diz sucessor de Pedro, mas o próprio Cristo. O próprio Cristo é a pedra. Ah, pastor, mas será que não tem outro texto ainda? Vamos ler o que está escrito lá em 1 de Pedro. Agora vamos para a Epístola de Pedro. Epístola de Pedro. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 2. Abra a sua Bíblia. O próprio Pedro, então, escreve a sua carta para os irmãos da dispersão. E veja o que ele diz. Vamos ler o verso 6. Todos juntos? Pois está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. O próprio Pedro falando que Jesus é essa pedra angular, a pedra eleita e preciosa. Jesus é o fundamento, meus irmãos, e o edificador da igreja. Mas vamos ver, não só Pedro, mas Paulo, veja o que Paulo chega a dizer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui. Em 1 Coríntios 3, verso 10 e 11. Todos juntos? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja, e nós não podemos lançar outro fundamento. Jesus é o fundamento e o edificador da igreja. E ele fala assim, edificarei o quê? A minha igreja. E essas palavras são palavras encorajadoras, meus irmãos. Não importa quão sitiada, perseguida, martirizada, rejeitada, caluniada, pobre ou desprezível a igreja pareça, o Senhor não abandonará a sua igreja, não abandonará os seus eleitos. Quando o povo de Deus parecer fraco, considere isso. Jesus ainda estará edificando a sua igreja. Edificarei a minha igreja. Mas vejam bem, que Jesus edificaria o quê? A minha igreja. A igreja tem dono, meus irmãos, e o dono dela é Jesus. Ele usa o pronome possessivo dizendo, minha igreja. Não é o pastor que é o dono da igreja, não é o bispo, não é o papa, não é o homem, não é o membro mais antigo, é Cristo. A igreja pertence a Jesus. E ela foi comprada por preço, um preço altíssimo, o preço de sangue. Ela foi comprada com o sangue de Jesus. Em Atos 20, verso 28,
A igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue, louvado seja Deus. Pedro chega a dizer isso, na sua primeira carta. Veja lá, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Verso 19, veja o que Pedro diz. Sabendo que ele foi mediante coisas corruptíveis, como prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fruto procedimento, que vossos pais vos legaram. Verso 19, todos juntos? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi comprado, meu irmão, minha irmã, pelo sangue de Jesus. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário. É por isso que João Batista, quando viu Jesus vindo até ele para ser batizado, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja é propriedade exclusiva do Senhor. Jesus é o fundamento, o edificador, o dono da igreja e o protetor da igreja. E ele fala assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E portas aqui não são armas, são obstáculos. E no grego, o inferno aqui é Hades, o lugar e habitação dos mortos. Jesus não estava se referindo aqui ao eterno tormento do inferno de fogo. Jesus estava afirmando que nem mesmo a morte poderia deter o avanço da igreja. Nem mesmo o Coliseu, nem mesmo a perseguição do Império Romano, nada poderia deter o avanço da igreja. As forças da morte não foram capazes de deter a Jesus e não podem manter cativo o cristão. Por isso a Bíblia pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E aqui, meus irmãos, nós temos a promessa da ressurreição. Nós cremos na ressurreição, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. No dia final, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para habitarmos para sempre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no novo céu e na nova terra. Jesus, meus irmãos, é aquele que destruiu, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, e mesmo morrendo por causa da perseguição, nós temos a promessa de vida. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse para Pedro o seguinte: dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é que alguns chegam a dizer que Pedro é porteiro do céu, né? Pegando essa passagem aqui. Geralmente quando coloca uma imagem de Pedro, coloca lá o Pedro com a chave, né? Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Mas Pedro não era o porteiro do céu, mas um servo de Cristo comissionado para pregar o evangelho. As escrituras aqui são as chaves de autoridade de Cristo na igreja. As chaves fecham e abrem. Quando você saiu da sua casa, o que você fez? Fechou a porta para ninguém entrar, para o ladrão não entrar. Você sai do seu carro, o que você faz? Tranca a porta do carro, para que ninguém possa entrar no seu carro. Então a chave tem a função de abrir e fechar. Quando você voltar para a sua casa, você abre o seu portão, abre a porta da sua casa. As portas dos corações, meus irmãos, são abertas pela proclamação do evangelho.
O Evangelho é que abre as portas dos corações. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ouvindo a palavra de Deus, Deus gera fé no nosso coração, uma fé salvadora. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, Pedro abriu as portas para os judeus convertidos, quando eles disseram: "Que faremos, pois, irmãos?" E Pedro então diz: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." E naquele dia, aqueles que aceitaram a palavra de Deus foram batizados, quase 3.000 judeus se rendendo aos pés de Jesus. Portas foram abertas. Em seguida, Pedro abriu as portas da igreja para os samaritanos. Correu a notícia que Filipe, o evangelista, estava evangelizando os samaritanos estavam se convertendo. E aí o texto diz que, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O Espírito Santo também foi derramado sobre os samaritanos. Não é isso que a Bíblia diz? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho avançando. Mas finalmente Pedro abriria as portas da igreja para os gentios, quando ele ordenou ao centurião romano Cornélio e outros crentes gentios em Jesus que fossem batizados. E Pedro então foi à casa desse Cornélio, pregou o evangelho. E a Bíblia diz que quando Pedro estava ainda falando, veio sobre eles o Espírito Santo. E então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosses batizados em nome de Jesus Cristo. Portas abertas para os gentios, o Evangelho alcançando as nações, os povos. E Pedro então recebeu essas chaves da pregação do Evangelho. As portas do reino, meus irmãos, estão completamente abertas a todos aqueles que creem em Cristo e obedecem a sua palavra. No entanto, portas estão fechadas para aqueles que rejeitam a Cristo e a sua palavra. Aqueles que rejeitam a Cristo, a Bíblia diz que se a gente chegar numa cidade e a cidade não receber, bata a poeira dos pés. Em testemunho contra aquela cidade que teve a oportunidade e rejeitou o Evangelho. E sobre aquela cidade virá o juízo, assim como veio sobre Sodoma e Gomorra. Portas são fechadas por meio da disciplina, como aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram para o apóstolo Pedro, e eles morreram, ambos morreram no mesmo dia. A palavra do Evangelho, meus irmãos, para uns é perfume de vida para a vida, para outros é aroma de morte para a morte. Nós devemos pregar para todos, e Deus vai chamando os seus. A pregação dos apóstolos, assim como toda a pregação da palavra até os dias de hoje, age como a graça quando é aceita e como juízo quando é rejeitada. Quem rejeita, recebe o juízo de Deus. Por isso Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. No entanto, Jesus advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Por quê? Primeiro, porque ainda os discípulos tinham muito a aprender sobre ele e sobre o que significa ser discípulo, o que significa ser um discípulo de Jesus. Segundo, porque Jesus não queria ser confundido com o Messias político, o Messias revolucionário. Eles estavam esperando um Messias que pudesse libertar a Palestina, que pudesse fazer uma revolução,
que pudesse tomar o poder, e Cristo assentaria então no trono político, e os seus discípulos seriam então os ministros do reino de Cristo, no reino terreno. Jesus não queria ser mal interpretado pelo povo judeu, uma vez que os seus discípulos tinham um conceito judaico de um Messias conquistador que destruiria os inimigos de Israel e devolveria o trono à casa de Davi. No entanto, meus irmãos, de forma alguma imaginavam que Jesus seria o servo sofredor que morreria na cruz do Calvário, que ressuscitaria no terceiro dia, que ascenderia ao céu para servir como sumo sacerdote celestial e depois, na consumação, voltaria para buscar a sua igreja e o seu povo. Todavia, hoje nós podemos dizer a todos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a pedra sobre a qual a igreja está segura, edificada, fundamentada, porque Jesus é a nossa rocha. Nós podemos dizer a todos que Jesus é o Messias, abertamente, para todos os povos, para todas as nações. Essa é a nossa missão. Ele nos chamou para pregar o Evangelho, para anunciar e confessar quem Ele é para as multidões. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, conhecendo mais e mais a Cristo. Quem é Jesus para você? Você pode explicar aos outros por que você crê na pessoa e obra de Jesus? Você pode falar para outras pessoas quem é Jesus? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe que você pode dizer para outras pessoas? Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é a única fonte de vida e paz. Ele é o príncipe da paz. Cristo é o eterno Filho de Deus. Sabe que você pode dizer para as pessoas? Cristo é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Nós devemos, meus irmãos, conhecer o Cristo revelado na Bíblia, para não sermos enganados pelos falsos ensinos. Sabe por quê? Porque para os docéticos, Jesus é apenas homem. Para as testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Para Apolinário, Cristo não tinha alma humana. Para Nestório, Cristo tinha duas naturezas em duas pessoas. Só vou corrigir que para os docéticos, Cristo não é homem, ou seja, ele não se encarnou, ele apenas parecia homem. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é apenas homem, não é Deus. Para Nestório, Cristo tinha duas naturezas em duas pessoas. Para o eutiquianismo, Cristo tinha apenas uma natureza em uma única pessoa. Para os espíritas, Jesus é apenas um espírito iluminado. Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta menor do que Maomé. Para o Código da Vinci, Jesus era casado com Maria Madalena e teve vários filhos com ela. Tem até um filme do Código da Vinci. É uma heresia. É uma heresia. Mas para o cristão verdadeiro, Jesus é o Cristo. Jesus é o eterno Filho de Deus. Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Louvado seja Deus. Conhecendo mais e mais a Cristo, sabendo quem Ele é. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, proclamando o Evangelho de Cristo. Proclame o Evangelho, fale de Jesus. As portas da igreja se abrem para os perdidos através da pregação do Evangelho. As pessoas serão alcançadas por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho é aroma de vida para os que o recebem. Mas o Evangelho é cheiro de morte para aqueles que o rejeitam. Aqueles que confessam Jesus como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, fazem parte de uma igreja invencível. Os reinos deste mundo passam,
Mas a igreja de Cristo é indestrutível, invencível. Os impérios do mundo passam, assim como o Império Babilônico passou, o Império Medo-Persa, o Império da Grécia, o Império Romano que caiu em 476 da era cristã, o império que tentou destruir a igreja, tentou destruir o cristianismo, mas a igreja continuou cumprindo a sua missão e espalhando o evangelho para todas as nações e levando o conhecimento de Cristo para outros povos. Esse império caiu. Os reinos, os governos caem, mas o governo de Cristo permanece para sempre. Aqueles, meus irmãos, que atacam a igreja, atacam a Cristo. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja é corpo de Cristo na terra. A igreja pertence a Cristo. Não existe crente genuíno, desolado. Não existe crente genuíno desigrejado. Um termo que está sendo comum. Eu sou desigrejado. Não, aquele que vem a Cristo, se junta à igreja, se junta a este povo para servir a Cristo e ser edificado na palavra de Cristo. Quem ama a Cristo, ama a igreja, o corpo de Cristo na terra. Um povo que jamais será destruído na terra. Nem os impérios, nem o comunismo, nem o nazismo, nem as perseguições, nem as pandemias, nada poderá destruir a igreja de Cristo. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Cristo é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Louvado seja Deus. Por isso nós devemos proclamar este evangelho, meus irmãos, porque Deus vai chamando os seus pela loucura da pregação, pela pregação de que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a pedra angular, onde a igreja está edificada. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?